Sejam bem-vindos a mais uma devocional diária aqui no Instagram, essas lives devocionais, e hoje estamos no antepenúltimo capítulo de 1 Coríntios, já estamos praticamente encerrando essa primeira temporada aí dessa série que é de 1 Coríntios, né? E vamos cair dentro da palavra hoje, mergulhar na palavra e descobrir o que Deus tem para falar conosco nessa manhã. Desde já agradeço a todos que têm visto e têm compartilhado, comentado, curtido essas lives devocionais. Que Deus abençoe a sua vida e que essas mensagens venham tocar o seu coração, edificar a sua vida, contribuir com o seu ministério, com o seu dia a dia. Esse é o propósito. Tá? Então, hoje nós vamos falar de 1 Coríntios 14 e eu quero começar com oração, como de costume. Amém? Então, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, na Tua presença, Senhor, mais uma vez nos encontramos e em oração, ó Pai, nós levamos nossas vozes a Ti. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua graça, Senhor. E todas as orações eu agradeço pelas mesmas coisas, Senhor amado. E agradeço a Deus bendito de coração, porque se não fosse o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade sobre nós, ó Deus, a Tua misericórdia, a Tua fidelidade, Senhor, se não fosse o Senhor, o que seria de nós, o que teríamos, ó Deus bendito, de restante nessa terra, ó Pai? Então eu Te agradeço por aquilo que é mais importante, mais valioso, Pai, que é a Tua presença, que são a Tua graça, a Tua presença, a Tua misericórdia, Senhor, a Tua bondade, o Teu amor, ó Deus amado, que tem se manifestado diariamente sobre nós. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Nessa manhã, ó Deus amado, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor esteja conosco em cada lar, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos alcance, que o Senhor, ó Deus bendito, remova, ó Deus amado, todo e qualquer empecilho que possa haver em nosso caminho para, ó Deus, que venha atrapalhar o nosso relacionamento contigo, Senhor. Pai amado, que nos levantemos, ó Deus bendito, para cumprir a Tua vontade, ó Pai, que nos curvemos diante de Ti, ó Deus, em adoração e oração, ó Pai, e que nos levantemos, ó Deus bendito, para fazer, ó Deus bendito, aquilo que foi nos proposto a fazer para a glória do Teu nome, edificação daqueles que estão ao nosso redor e bênçãos, ó Deus, de nossas próprias vidas. Muito obrigado por tudo. Te agradeço, Senhor. Toma-nos, ó Deus, como nação em Tuas mãos. Que a Tua igreja nessa nação se levante, ó Deus, de uma maneira sem igual, Pai, que ela se levante e faça, ó Deus bendito, com que, ó Deus bendito, o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja verdadeiramente hasteado, Deus bendito, como uma bandeira sobre nós, ó Pai, de maneira que quando olharem para nós, ó Deus, Tua igreja, que vejam o Senhor, ó Pai, que vejam as Tuas mãos poderosas, que fiquem, ó Deus, verdadeiramente perplexos, porque a Tua palavra diz que o Senhor escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes. Então, ó Deus bendito, usa-nos segundo a Tua vontade, ó Pai, que o Senhor alcance, ó Deus, independente da distância, do tempo, do lugar, ó Deus, esse vídeo vai ficar gravado, ó Deus amado, por tanto tempo quanto lá se sabe, ó Deus, e pode ser que não seja hoje, no ao vivo, mas pode ser que daqui a alguns dias, meses ou até mesmo anos alguém veja, encontre esse vídeo e, ó Deus, seja tocado pelo Senhor. Então, que essa geração, ó Deus bendito, que a nossa geração, ó Pai, não permita que, ó Deus, tudo, ó Deus amado, que o inimigo tem tentado semear, que, ó Deus bendito, as pessoas têm tentado nos mostrar
como caminho diferente do caminho do Senhor, que as nossas próprias vontades, ó Deus, estejam tentando nos arrastar, ó Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, venha despertar a tua igreja a cada dia, despertar o teu povo, para que venhamos estar alertas, atentos e vigilantes, ó Deus, principalmente neste tempo, que é o tempo que é chegado, ó Deus bendito, que é chegado o tempo do fim, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Toma-nos neste momento, ó Deus, em que estaremos fazendo esse momento devocional em tuas mãos, que o Senhor, ó Deus bendito, cuide de nós, ó Pai, através da ministração da Tua Palavra, que a Tua Palavra flua livremente entre nós e o Teu Espírito encontre em nós a liberdade necessária para não só nos fazer entender a Tua Palavra, não só nos fazer aplicá-la direcionadamente a cada área de nossas vidas, mas principalmente, ó Deus, que o Senhor, que o Espírito Santo encontre, ó Pai, a liberdade em nós de transformar as nossas vidas, nos moldando segundo a Tua Palavra. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O único problema de essa hora da manhã, eu acho que eu vou passar a fazer essas orações de olho aberto. O problema de fazer essas orações em uns quitinhos aqui, acho que é por causa das plantas. Fazer essas orações nessa hora da manhã, ainda cansado, né? Ainda acordando, que fazer de olho fechado, que o sono começa a querer voltar, né? Tipo, vou estar tanto tempo aqui, de olhinho fechado. Aí o inconsciente começa a falar assim, poxa, dorme mais um pouquinho aí, fica mais um pouco, pra que abrir o olho? Já se acomoda aí mesmo, então sobe, deita na cama, dorme por lá mesmo. Aproveita que as crianças ainda não acordaram, descansa mais um pouco, mas não, nada disso. Temos uma devocional para fazer e temos muito trabalho nesse dia pela frente. Fazer o quê? Hoje é sábado, né? A gente tira aqui para nossa família, no geral, né? Exceto em ocasiões extraordinárias, a gente tira o sábado sempre para a família, para fazer as coisas em casa, que dá um jeitinho nas coisas. É sábado para a família e coisas de casa, e domingo é para o Senhor. Então, domingo, né, a gente está mais focado na igreja, né, nas coisas devocionais, e a família também, né, não deixa de ser. Então, domingo é família e Senhor. É como se a gente tivesse dois dias de descanso, né? E não é que a gente tem, né? Na verdade, sábado não é muito de descanso. Na verdade, essa coisa de dia de descanso é uma furada, né? Brincadeira, uma furada não, mas na verdade, a gente não descansa, né? A gente se cansa até bastante, mas é um cansaço gostoso, né? Se cansa brincando com as crianças, se cansa ajeitando as coisas em casa, se cansa indo, né, para a igreja e fazendo as atividades da igreja e tudo. Então a gente se cansa, mas é um cansaço tão prazeroso, tão gostoso, que é um descanso para a alma, um descanso para o corpo, né? Não só para o corpo, aliás. Então, mas a gente descansa um pouquinho também, descansar é bom. A gente acaba fazendo o sábado e o domingo, né? No geral, na maioria das vezes, a gente está dedicada à família e ao Senhor, né? Então, não que nos outros dias a gente não tenha atividade, pelo contrário, né? Tem bastante atividade durante a semana, tanto para o Senhor quanto para a família, mas sábado e domingo é aquele dia que a gente dedica para isso, né? Então vamos lá, hoje é a devocional de número 14, episódio de número 14, e é o capítulo de número 14 de 1 Coríntios. Inclusive, eu estou pensando seriamente, eu acho que o meu Instagram vai virar um Netflix. Vai ser um Britoflix. Ai. E eu acho que eu vou fazer o seguinte, como no Instagram a gente tem a possibilidade de criar
A gente tem a possibilidade de criar as séries, mas não tem possibilidade de dentro. E aí, dentro das séries tem os episódios, mas dentro das. A gente não tem como dividir esses episódios em temporadas. Eu acho que eu vou dividir essas séries, né, por temporada. Então, é claro que tem algumas séries, por exemplo, uma que eu comecei, mas ainda não consegui dar continuidade. Hoje, se Deus quiser, a gente vai dar continuidade, que é a série do Clube do Livro. É uma série que ela vai ser uma minissérie no Instagram e a série completa vai estar no YouTube, né? Então, gente, isso é muito importante. Deixa eu tirar aqui as notificações. Eu esqueci aqui, gente, desculpa. Já estava entrando mensagem, daqui a pouco podia entrar ligação. E aí eu botei no modo avião aqui. Então, o que acontece? Aí, né, o Clube do Livro, e vai ter algumas séries que vão ser assim. A minissérie aqui, então vai ser só uma temporada, na verdade. Fechadinha, bonitinha aqui. E o restante, por mais que seja transmitido aqui, pelo menos por enquanto, vai continuar sendo transmitido pelo Instagram. Você vai ter a possibilidade de ver isso durante um tempo. Mas não vai ficar salvo para sempre. Então vai ficar tipo a primeira temporada aqui, a segunda temporada a gente transmite por aqui, mas 7 dias depois a gente vai tirando do ar, né? A gente eu ainda não tenho uma equipe, né? Mas eu vou tirando do ar esses episódios e vou ficando só no YouTube, tá? Até para poder facilitar o catálogo. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir por temporada. Essas séries maiores, por exemplo, a devocional. Devocional, a princípio, eu quero sempre ter aqui. Eu não quero deixar de ter as devocionais, não. Gravadas, né? Então, a minha ideia é colocar essas devocionais em... era para ser cada livro uma temporada diferente. Então, como não dá pra gente dividir, tipo, aqui a série devocionais e dentro da série botar temporada 1, temporada 2, ou então dividir, ao invés de dar nome de temporada, botar lá 1 Coríntios, 2 Coríntios e assim por diante, eu acho que eu vou mudar o nome da série para ser o nome da temporada, entendeu? Então, como o nome também não dá para ser muito grande, eu vou pensar direitinho o que vai fazer. Então, quando você entrar no Instagram e for na parte de séries lá do GTV, você vai ver uma série de séries, um conjunto de séries lá, e aí você vai poder maratonar. Inclusive, vou botar aqui hoje essa chamada para maratonar as séries aí. Aproveitando que é do Rio de Janeiro, vai ter um super feriado aí de 10 dias, começou ontem. Então, por que não pegar uma sériezinha dessas aí para maratonar e colocar em dia esse conteúdo, beleza? Então, mas sem mais delongas, sem maiores demoras aqui, vamos nessa. Capítulo 14 de 1 Coríntios diz assim a palavra do Senhor: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala... pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Deixa eu levantar aqui. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em outras línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação ou conhecimento, ou profecia ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas, que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha?
Assim acontece com vocês. Se vocês não proferirem palavras compreensíveis com a língua, quem saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, assim acontece com vocês, ponto. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa a interpretar, Pois, se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Mas então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Tá? Então, vamos seguindo. Esse capítulo é bem grande. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está com vocês. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, e de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permanecem em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês?
São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam o falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com ordem, quer dizer, com decência e ordem. Rapaz, esse negócio de sono é um negócio sério. O olho começou a pesar aqui. Essas horas é que se eu estivesse falando em pé, era bem mais fácil. Em pé a gente mexe, pá, e tal, e aí anda e dá tudo certo. Agora, ó, o sol já tá pegando na minha testa, já tá ficando tarde. Deixa eu avançar essa devocional logo aqui, ó, 7 horas já quase. Então, foram vários assuntos, capítulo gigantesco, só não é maior do que o capítulo 15. O capítulo 15 são 58 versículos, né? 3, na minha Bíblia, o capítulo 15 são 1, 2, 3, 4 páginas. E esse aqui foram 1, 2, 3. Uma página a menos do que o 15. Vamos lá. Mas no 15 é um tema só, né? Aqui são vários temas. Então, o apóstolo Paulo ele começa falando aqui, na verdade, ele continua falando sobre a manifestação do Espírito de Deus através de nós, seu povo, sua igreja, no meio dos irmãos, né? E aí ele começou falando sobre os dons, sobre unidade de corpo, e aí ele passou para o caminho mais excelente que é o ágape, depois ele volta para os dons, e aí aqui ele diz o propósito dos dons, né? Ele fala sobre o propósito. E aí ele está ressaltando, provavelmente isso deveria ser algum tipo de questão ali no meio do povo coríntio, mas não, deveria ser algum tipo de questão, porque ele volta para esse ponto para especificamente falar sobre dois dons diferentes, que é o dom de línguas, de falar em outras línguas, e o dom de profecia. Então, provavelmente, muito provavelmente, existia algum tipo de disputa em termos do que os irmãos estavam considerando como certo e errado ali na igreja de Corinto, que ele veio dissipar a confusão, trazendo um pouquinho mais de luz e propósito para o que é o uso dos dons. Então, já para começo de conversa, né, uma coisa que ele fala ao longo do capítulo e mais especificamente, ele vai falando já lá para metade do capítulo, e enfatiza mais no final, é que o propósito da utilização dos dons na igreja, ou seja, o propósito da utilização dos dons, independente do local, da forma, do que quer que seja, é a edificação do corpo, a edificação da igreja. Então, quando ele está falando aqui dons, seja de profecia, seja de falar em línguas, seja qualquer um dos dons que ele citou e dos tantos outros que nem são citados, ele está dizendo que a prioridade é você usar o dom para edificar as pessoas, tá? Então, e aí ele começa o capítulo 14 de 1 Coríntios falando exatamente sobre essa questão. Na verdade, ele faz um fechamento, né, do capítulo 12 e 13, e ele dizendo assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Aí ele arremata dizendo, principalmente o dom de profecia, E aí ele diz, aí ele vai entrar, na verdade o que acontece? Ele começa assim, né? Ele arremata os capítulos anteriores dizendo para seguir o caminho do amor, buscar os dons com dedicação. E aí ele puxa para trazer qual é o dom que ele entende ser o mais importante para o desenvolvimento da igreja. Tá? Não é à toa isso que ele diz que em primeiro lugar foram colocados, lá no capítulo 12, em primeiro lugar foram colocados apóstolos,
depois profetas, depois mestres. Né? Então, o apóstolo Paulo ele mostra quão importante é a mensagem ou a entrega da mensagem de Deus para a igreja, para o povo cristão, e também para os não cristãos. Ele fala, né, que quando uma profecia entregue para um não cristão ajuda a criar consciência do evangelho, consciência da sua realidade espiritual. Então é importante isso até para os não cristãos. Mas ele está falando especificamente aqui sobre a importância da operação dos dons na igreja, e ele está dizendo, é importante o dom de profecia, e aí ele coloca logo depois do de mestre, né, o ministério de ensino. Por quê? Porque através desse dom e desse ministério, a mensagem de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus é entregue, é apresentada aos homens. E uma vez que é apresentada aos homens, ela se torna conhecida e os homens crescem, a igreja evolui e aprende o que é a vontade de Deus, aprende qual é o caminho que Deus deseja que eles sigam. Então, é importante ressaltar isso, e é o que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está dizendo exatamente o seguinte: busquem principalmente, com dedicação, principalmente o dom de profecia. E aí ele faz um contraste depois do dom de profecia com o dom de línguas, né? Da variedade de línguas. Porque ele diz, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, fala somente a Deus. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: repara que do início ao fim tem gente que demoniza um dom em relação ao outro. Cara, são dons do Espírito. São dons do Espírito. Então, não tem que demonizar, rejeitar e tal. Não, o dom de línguas tem uma utilidade, o dom de profecia tem outra utilidade. Você tem que usar ele de maneira complementar. Tá? E, obviamente, cada pessoa vai ter o dom que aprover ao Senhor e que ele também estiver buscando, empenhado e tudo, como o apóstolo Paulo diz. Né? Mas o que ele está dizendo é o seguinte: se eu busco e desenvolvo o dom de línguas, só o dom de línguas, eu vou falar em outras línguas, mas o povo que está me ouvindo corriqueiramente não vai receber nada, vai ficar infrutífero. A mente deles vai ficar infrutífera, eles não vão ter aprendizado, e com aprendizado e sem aprendizado eles não vão crescer, não vão se desenvolver, não vão amadurecer. Então, eles não vão saber do que você está falando. Por mais que a mensagem que esteja sendo entregue seja uma mensagem dos céus, maravilhosa, que seja do Espírito de Deus para o povo, se não houver intérprete, mesmo que esse intérprete seja a própria pessoa, não adianta. Tá? Então, é o que ele está dizendo aqui. Porque quem fala uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, o Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, quem está falando em profecia, estou tendo que fugir do sol já aqui. Quem está falando em profecia, quem está falando em profecia? Quem está sendo usado por Deus e entregando uma profecia, né, profetizando, essa pessoa está trabalhando no sentido de gerar, gerar edificação, encorajamento e consolação para a igreja. E aí todo mundo pode ouvir. Agora, se eu estou falando em línguas e ninguém me entende, não faz o menor sentido. A não ser que eu estivesse, por exemplo, no meio de um grupo de pessoas que falam, sei lá, inglês, russo, árabe, qualquer língua dessas, e eu comece a falar exatamente na língua deles. E aí talvez eu fique sem entender. A não ser que eu tenha interpretação. Talvez eu fique sem entender, mas eles vão entender a mensagem. Então serve como profecia para eles. Tá? E aí ele está dizendo isso. Ele continua falando, né, que quem fala em língua edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Então, e aí ele vem mostrando essa diferença entre a profecia e o dom de variedade de língua. Gente, aqui tem uns mosquitinhos bem chato mesmo. Ele fica aqui no meu ouvido. Sai daqui, rapaz, em nome de Jesus, vai pra lá.
Depois que eu sair daqui, tu fica à vontade. Então, isso. Tá, deixa eu afastar aqui. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou chegar um pouquinho mais para trás. Que aí eu, pelo menos, já basta eu ter que fugir do mosquito. Ter que ficar fugindo do mosquito e do sol. Aí, já que deu para chegar para frente. Beleza. Mudou aqui um pouquinho o ângulo. Tá. Vamos para cá, mas para o centro. Mas para o centro, mas para dentro. Deixa eu... peraí. Vamos ajustando aqui. Opa. Eita, não ajudou em nada isso aqui. Agora sim. Minha voz está querendo ir embora. Vai não, voz, vai não, que ainda tem atendimento daqui a pouco. Hoje falei que era dia da família, mas eventualmente, às vezes excepcionalmente, eu atendo alguém numa emergência, às vezes excepcionalmente eu dou uma aula. Hoje tem um atendimento emergencial. Emergencial no sentido de que, né, hoje não é emergencial no sentido de realmente teve uma emergência que acabou. Não, mas foi uma emergência de agenda, né? Hoje foi o único dia que a gente conseguiria fazer essa semana, então a gente vai fazer o atendimento daqui a pouco às 8 horas, então vamos nessa pra gente terminar. E aí, ele diz... Aí ele começa a dizer, né, que se ele fosse visitar os irmãos, ele queria falar alguma coisa, falar alguma coisa com eles de maneira que fosse útil, né, que edificasse a vida deles. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, imagina, eu saio daqui, né, a gente não se vê há um tempão. O apóstolo Paulo ele se coloca, ele não entra nesse nível de detalhes, mas é o que está implícito, né? Você pensa, é o grande apóstolo Paulo, né, o apóstolo que fundou essa igreja, que a gente não vê há anos, aí ele não tem tempo de vir para cá, a gente, né, tá precisando de uma mentoria dele, de um apoio, de uma direção, e aí a gente fica, como é que se diz? Aí o apóstolo Paulo chega aqui, vem fazer uma visita, fica, sei lá, uma semana, né, com a gente e só fala em línguas a semana inteira. Não vai adiantar de nada, fala, tipo, poxa, pra que ele veio, né? Ele veio pra cá, pra quê? Tipo, a gente podia ter ficado lá longe, escrevendo as cartas, que ia ser mais edificante. Né? Só veio aqui pra dar abraço na gente e a gente ficar, né, em comunhão, mas... o que a gente vai aprender com ele? O que ele vai direcionar a gente? A gente não está entendendo nada. Então, é isso que ele está dizendo. Eu preciso, se eu for até vocês, eu tenho que levar até vocês alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina, né? Para que vocês entendam e vocês se edifiquem. Tá? Então, basicamente essa é a mensagem que ele passa. E aí por aí vai, assim, é o capítulo todo, né? É interessante que, assim, eu gosto de comentar versículo a versículo, mas esse capítulo especialmente eu vou focar mais no que é o coração do capítulo, tá? Eu estou falando aqui, né, olhando para a Bíblia enquanto eu estou me localizando, ao invés de estar falando com vocês. Então, nesse episódio, no capítulo 14, eu vou focar mais no que é a essência, tá? No que é a direção, até por causa do nosso tempo, é um capítulo gigantesco, nosso tempo está acabando. Então, eu vou focar no que é a essência, ao invés de focar em versículo a versículo, beleza? Então, aí, pulando alguns versículos, ele fala sobre a diferença de sons, né? Aí ele fala, se vocês não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. O apóstolo Paulo ele vem reforçando, na verdade ele apresenta
a orientação que ele está falando, e ele vem lançando uma série de argumentos para provar, para mostrar, para provar não, para mostrar para eles que o ponto que ele está levando eles a entenderem é correto, né? Então, e aí ele arremata, no versículo 12 ele diz, assim acontece com vocês, né? Beleza. Acontece com vocês o quê? É melhor voltar, né? Ele diz, no versículo 11, se eu não entender o significado do que alguém está falando, seria estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Então aqui ele está dando, né, carimbando aqui o selo, dizendo que realmente isso era algo que acontecia na igreja de Corinto. Ele ouviu isso, relato, duas maritacas passando aqui. E aí ele estava passando isso para eles. Olha, no meio de vocês está acontecendo assim, está todo mundo falando em línguas, ninguém entende ninguém, todo mundo é estrangeiro para todo mundo, ninguém é edificado. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz no início da carta que eles não eram maduros. Como é que vai ficar maduro na fé se não está se alimentando da palavra, se não está sendo edificado pela palavra, pela mensagem de Deus? Então, tá ali falando em língua, ninguém é edificado, ninguém cresce e tá por isso mesmo. Então, ele está falando, assim acontece com vocês. Aí ele diz, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Tá? Então, é um problema ter o dom de variedade de línguas? Claro que não. Mas se você tem o dom de variedade de línguas, pede para Deus te dar também de interpretação. Porque ele está dizendo, você quer, já que vocês estão querendo ter dons espirituais para agirem e tudo, para que vocês querem o dom? Não é para edificar a igreja? O dom não é para ser útil para as pessoas? Então que seja um dom que seja nesse sentido, para edificação da igreja. Então busque esses dons, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, aí ele vem falando sobre várias coisas, né? É muito extenso esse capítulo. E ele repete bastante para poder mostrar o ponto que ele estava falando. Ele volta aqui e fala sobre o falar em línguas, sobre o orar em línguas, e aí ele diz que o espírito, né, fica, ora bem e entende, é edificado, mas a mente fica infrutífera. Então ele está dizendo qual é a utilidade até do dom de falar em línguas. Por quê? Quando a gente fala em línguas, o nosso espírito está sendo edificado, porque o nosso espírito entende, ele sabe o que está acontecendo, né? O nosso espírito ele está recebendo a mensagem e tudo. Mas a nossa mente, o nosso conhecimento, o nosso consciente, nosso entendimento não está crescendo em nada. Então ele está dizendo, faça em espírito, mas também faça com entendimento, né? Para que tanto você quanto os outros sejam edificados. E aí ele termina, ele continua dizendo, né, que dá outra rematada falando, irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar sejam adultos. Por quê? Aí ele diz, porque está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Então, ele está dizendo o seguinte, cara, vocês estão muito imaturos na fé, vocês estão muito criancinha aí na fé. Por quê? Se a Bíblia está dizendo que as pessoas iam ouvir a mensagem pela boca de estrangeiros
e mesmo assim não ouviriam eles, né? É o Senhor que faz, né? É o Senhor que faz, né? É o Senhor que faz. Então, e aí ele diz que a língua são sinais para os descrentes e para os que não creem. A profecia, porém, para os que creem e não para os descrentes. E aí, bom, e aí ele arremata dizendo assim, agora pensa, vocês estão num culto, vem alguém que não conhece a palavra, não conhece o Senhor, e essa pessoa entra no culto. Se está todo mundo falando em línguas, ele vai achar que está todo mundo doido e vai sair dali. Agora, se está todo mundo profetizando, se as pessoas estão, né, entregando, apresentando a vontade de Deus, ele vai ser convencido de todos do seu pecado, por todos será julgado e alcançará a salvação, né? Ou terá a oportunidade de salvação. Tá bom? Eu vou encerrar por aqui. Nosso tempo já foi. Realmente, hoje eu comecei muito bem disposto, até porque comecei o dia, fui correr, né? Fui caminhar, e é caminhada de trote, né? Fui fazer uma, como é que eu posso dizer? Tem um nome que dá para isso, né? Caminhada não, também não é corrida, sei lá. Mas eu sei que eu fui e tal, tava bem disposto, tomei banho, e vim aqui, sei e tal. Até que eu fui orar, fechei os olhos e meu cansaço voltou todo. Ainda tô melhorando, mas eu ainda tô ajustando essa questão do sono, né? Da dormida, né? Da hora de dormir. Então, o fato é que nós temos que... Aí ele arremata dizendo da ordem no culto e diz, a gente tem que ter decência e ordem no culto, a gente tem que fazer as coisas de maneira organizada para que todos sejam edificados no Senhor. Amém? Então, com isso fechamos o capítulo 14, 1 Coríntios. É um capítulo de cunho muito mais prático do que devocional e de aplicação, né? É de cunho muito mais prático. E, bom, amanhã a gente vai ter outro assunto. Amanhã a gente vai falar sobre... Amanhã, né? No próximo episódio, que eu espero que seja amanhã, mas vai que não é. Vai ser sobre 1 Coríntios 15, a gente fala sobre a ressurreição, e amanhã a gente vê sobre isso. Então vamos falar com Deus, pedir para que Ele nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez na Tua presença em oração, te agradecendo por este tempo devocional, ó Deus, que tivemos, e te agradecendo porque até aqui o Senhor tem falado conosco, e te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, visite-nos, ó Deus, com poder, grande glória, nos abençoe, ó Deus bendito, trabalhe em nós, ó Pai. Senhor, nos ajude, ó Deus, e nos conceda dons, ó Pai amado, que edifiquem a Tua igreja. Se, ó Deus, aqueles de nós que têm já o dom de línguas, conceda-nos, ó Deus, o dom de interpretação para que a Sua igreja fique, ó Deus bendito, seja edificada e fique com a mente frutífera. Ou, Senhor, se for o caso, conceda um outro dom a nós, ó Deus, que venha gerar mais edificação para a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor nos use, que o Senhor, ó Deus bendito, nos use não só para o Teu corpo, para a Tua igreja, mas também para fora, ó Deus bendito. Que as Tuas mãos estejam sobre nós, que a Tua graça nos acompanhe. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Pai, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, e que Deus abençoe você. Tenha um final de semana abençoado para quem é do Rio, um super feriado. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.